Boa tarde a todos. Às 13 horas e 48 minutos do dia 23 de agosto de 2021, na sede da Câmara Municipal de Bragança Paulista, declaramos aberta a 4ª audiência pública desta Casa de Leis no corrente ano, convocada pelo edital número 92 de 2021, constando da pauta a seguinte matéria: Projeto de Lei Complementar número 49 de 2021, de autoria do prefeito Jesus Adib Abichedid, que institui o Plano Municipal de Controle de Erosão do município de Bragança Paulista e dá outras providências. Quero agradecer imensamente aqui os colegas vereadores, a nossa presidente da casa, vereadora Gislene Cristiane Bueno, vereador líder do prefeito nesta casa, vereador Marcolino. Agradecer a presença da nossa secretária municipal de Meio Ambiente, a Nádia Zahatchuk. Agradecer também a presença da Carolina Mourão, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Também conosco de forma online o Daniel Zapaterra, engenheiro da Hiperambiental. Agradecemos também a presença do Mauro Garcia, que é chefe da Divisão de Assuntos Parlamentares, da nossa assessoria aqui da casa, na pessoa da Selma, e também todos que estão nos acompanhando através de rede social. Esse é um projeto de lei muito importante, que já está sendo apreciado aqui na casa, e eu considero, a gente considera aí o Plano Municipal de Controle de Erosão do município, como uma das medidas importantes, consideradas aí com relação ao nosso desenvolvimento ambiental, muito estratégico, E gostaríamos então que a secretária Nádia nos explanasse sobre o plano, sobre esse projeto, quais são as medidas principais, o que especificamente vai ser executado nesse plano. Eu passo então a palavra à nossa secretária do Meio Ambiente, a Nádia. Olá, boa tarde a todos. Excelentíssima presidente, nobres vereadores, Marcolino, Fabiane, obrigada pela recepção aqui na nobre casa. Falo em nome do nosso prefeito Jesus, qual nos demandou a elaboração do plano de erosão, um plano tão importante para o desenvolvimento, planejamento estratégico ambiental, mas que também traz impactos sociais e financeiros ao nosso município. Para colaborar com a elaboração do plano, nós fizemos a contratação de uma empresa chamada Hiperambiental, composta por engenheiros, especialistas na área de erosão e também no desenvolvimento ambiental. A nossa secretaria houve amplo acompanhamento da elaboração de todo o diagnóstico e das ações propostas. Tivemos um grupo na nossa secretaria, foram extensas reuniões, avaliações, principalmente com a ajuda da Carolina Mourão e também toda a nossa equipe técnica lá da secretaria. Eu vou chamar para fazer uma apresentação técnica o Daniel, da Hiperambiental. Gostaria de dizer que o principal objetivo do plano, então, são 3 principais pontos, que temos: recuperação de mata ciliar, ações voltadas à contenção de erosão e recuperação de estradas rurais, que, juntando-se essas ações, teremos um resultado a longo prazo de diminuição de ações de erosão e, consequentemente, redução do assoreamento dos nossos córregos ribeirões. Nós temos um dos problemas mais sérios do nosso município, remete-se ao assoreamento dos córregos, e com o plano de erosão, a gente planejando e executando as ações, nós vamos conseguir com que esse assoreamento seja cada vez menor, e as ações voltadas à necessidade de se desassorear, consequentemente, também sejam diminuídas. Então, eu vou passar a palavra, nós estamos com o engenheiro Daniel, de forma remota, qual nos fará uma explanação, e aí podemos voltar depois para responder questionamentos e maiores esclarecimentos.
Zapaterra. Nós estamos tendo alguns problemas técnicos com o som. Eu vou suspender a sessão por alguns minutos até restabelecer esse problema. Peço a compreensão de todos. Obrigada. Obrigada pela compreensão, restabelecendo aqui a nossa parte técnica, o som. Então, eu passo a palavra ao engenheiro da Hiperambiental, Daniel Zapaterra. Oi, pessoal, podemos começar já? Desculpa, eu só vi a mensagem agora, que apareceu aqui na tela. Pode começar. Eu sei. Tá bom. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Daniel Zapaterra Pavarinho, sou engenheiro na Hiperambiental, trabalhei no desenvolvimento do Plano Municipal de Controle de Erosão. Preparei uma apresentação a respeito de todo o trabalho que foi desenvolvido
da etapa de consulta pública, o diagnóstico e o plano de ações do referido plano. Eu não pude estar presente aí hoje na sessão, por conta de um conflito de agenda nosso aqui, mas na quarta-feira eu estarei presente aí, vou refazer essa apresentação, então é bom que a gente já vê esses pontos, tá? Eu vou compartilhar minha tela, só um minutinho. Deixa eu só verificar se está aparecendo a minha tela aí. Beleza, está aparecendo aqui, né, já, né? Eu vou pedir só para a Carol, ela falou que ela ia solicitar as perguntas aqui pelo WhatsApp, até ficar melhor, porque senão eu não vou conseguir ver, porque eu estou compartilhando a tela aqui, aí fica mais fácil, tá? Bom, vamos lá, vou falar agora a respeito do Plano Municipal de Controle de Erosão. O objetivo principal desse plano foi diagnosticar o território municipal em relação à erosão e assoreamento e propor um conjunto de ações, né, que irão permitir o planejamento de intervenções, buscando a preservação e recuperação de recursos hídricos, além do controle de processos erosivos no município de Bragança Paulista. Nós iniciamos todo o trabalho com uma consulta pública, que foi iniciada no dia 12 de setembro de 2019, ela foi realizada no NAPA, onde foram apresentadas informações acerca do diagnóstico, e lançada a campanha de pesquisa de opinião, que foi informada aos participantes, né? O resultado da pesquisa nós publicamos no relatório final e embasaram a tomada de decisão técnica sobre as ações propostas juntamente com o diagnóstico. Esse é o link do formulário que o questionamento foi disponibilizado. Ele está disponível até hoje, mas a gente coletou as respostas no momento que a gente estava elaborando o relatório final. Não teve mais respostas, né, mas ele está disponível até hoje no ar. Tá? O resultado da pesquisa ele pode ser observado com detalhes no relatório final, no item 2.2. E no dia 26 de setembro, nós fizemos a segunda consulta pública prevista em contrato. Dessa vez a gente realizou no CONDEMA, onde foram apresentadas informações acerca do diagnóstico. Nós apresentamos os resultados da pesquisa de opinião e a primeira versão do relatório final do plano para apreciação técnica dos envolvidos no CONDEMA. Tá? Estavam envolvidos Sabesp, pessoal das ONGs do município, secretarias do meio ambiente e diversos outros setores aí que fazem parte do CONDEMA. Falando a respeito do diagnóstico, a fase diagnóstica ela permeou a seguinte temática do município na parte morfológica e ambiental. Primeiro nós começamos fazendo um diagnóstico da declividade, depois da pedologia, a suscetibilidade a aparecimento de erosão, o uso e ocupação de solo no município, as erosões propriamente dita, o catálogo dessas erosões, o cadastro delas, o ativo e passivo florestal do município e a malha viária. Iniciando pelo diagnóstico das declividades, né, nós apresentamos um mapeamento temático das declividades do município, onde pode-se observar que 38% do município está presente na faixa de 12% a 20% de declividade, que já é uma faixa mais alta de declividade, digamos assim, em decorrência do relevo de Bragança Paulista, que tende a aumentar mais a chance de suscetibilidade à erosão. Esse mapeamento temático, junto com os outros que eu vou apresentar, compuseram um mapa de suscetibilidade à erosão. Nós fizemos também um levantamento acerca da pedologia do município. O que é a pedologia? A pedologia é o tipo de solo aliado ao relevo, tá? Então, não só falando de declividade, mas nós falamos do tipo de solo que está presente, tá? 40% do município está na associação de gleisolos com textura argilosa e o neossolo flúvico, tá? Que é esse GM3, que é toda essa parte azul. Esse GM3 ele não é um problema tão grave para surgimento de processos erosivos, porque ele está associado a locais que têm deposição de sedimento. Então, não é geralmente um solo que causa muita erosão. Porém, o nosso segundo solo aqui de maior incidência, em 39%, todo esse roxo, que é o PVA 38, que é o argissolo vermelho e amarelo, junto com um cambissolo áplico. Esse solo ele tem uma textura, um horizonte inicial muito arenoso, que aliado com altas declividades causa erosão, sim, é um solo com a criticidade alta de erosão, então isso também foi levado em conta na análise da suscetibilidade de erosão do município. Só uma breve visual desses solos, né?
Aqui a gente tem o latossolo vermelho amarelo e o latossolo vermelho, que são dois solos também que estão presentes ali no mapa, podem observar com mais detalhes aí no relatório. Esse solo, ele é um solo já mais intemperizado, ele não é tão problemático em relação à erosão, porém aqui o cambissolo áplico e os argissolos aqui, que são esses dois aqui de baixo, eles são mais críticos para erosão, porque o horizonte inicial deles é arenoso. E a textura arenosa em solos geralmente não reage muito bem ao impacto de águas pluviais, por exemplo, ou até mesmo erosão eólica, tá? Então, geralmente são solos mais que tendem mais a causar erosão. Aqui nós temos também o organossolo, o neossolo flúvico e o gleissolo melânico, que são solos que aparecem em regiões mais de várzea, tá? Principalmente o neossolo flúvico, que ele é flúvico porque ele é um solo que vai ocorrendo a deposição de sedimentos do solo. Não são solos que tendem a ter problemas de erosão, mas sim outros problemas como encharcamento e tal, mas não relacionado à erosão. Erosão, o maior problema aí no município são esses dois argissolos e o cambissolo. Aí, com base nessas informações iniciais que eu passei para vocês, nós fizemos o mapa de suscetibilidade à erosão, que é realmente um mapa que identifica os potenciais locais com maior problema que pode aparecer de erosão, tá? Partindo desde baixa, intensidade baixa, a erosão, e muito alta, que seria o vermelho. Muito alta tem bem pouco no município, a gente chegou a 2,77 hectares, está aqui espalhado no mapa, em alguns locais de declividade mais alta, como é o caso aqui, bem onde o laser está apontando aqui, tá? Mas nós temos bastante alta, até 9%, é a segunda maior, que são essas regiões alaranjadas, e média, que seria a maior, né, que praticamente toma todo o município, e baixa nos locais mais próximos, em regiões mais planas, que tendem menos a ter processos erosivos. Tá? Esse mapa de suscetibilidade de erosão também foi um dos mapas que, junto com os outros do diagnóstico, nós nos utilizamos deles para poder propor as ações técnicas que compõem o plano de ações. Também fizemos o mapeamento do uso e ocupação de solo no município, categorizado por culturas, tá? Primeiro, temporária, perene, silvicultura e pastagem. Também vegetação natural, área edificada, solo exposto e barramentos ou lâmina d'água, né, áreas alagadas, tá? Então, basicamente, nós fizemos todo esse levantamento e concluímos que o percentual mais alto de incidência de ocupação de solo no município é de pastagens, com 18 mil hectares de pastagens em todas essas partes amarelas, tá? O que é importante destacar aqui? A pastagem, ela é geralmente uma área agrícola que tem poucas intervenções para conservação do solo, visto que o solo não é a principal fonte ali de produção, e sim os animais que vão pastar ali, por exemplo. E acontece que a pastagem, por ela ter só gramíneas no local e às vezes não ter esse controle de conservação, ela gera mais erosões do que as outras culturas, por exemplo, uma cultura perene que cobre bem o solo e tudo mais. Então, o que é isso importante? O importante é se atentar para essas pastagens, porque muito provavelmente grande parte aqui, como a gente indicou no plano de ações, será necessário fazer terraceamento agrícola, por exemplo, para evitar a incidência de processos erosivos nessas áreas. Em segundo lugar, até muito interessante, é a vegetação natural, com 22%, tem bastante maciço bem preservado aí no município, isso é muito importante. Depois nós temos a área edificada com 15%, 10,85% culturas temporárias, tá? E 10,44% silvicultura, tá? Então, basicamente foi esse o uso do solo na época em que foi feito esse levantamento. Falando das erosões, a gente fez aqui o catálogo de todas as erosões no município, tá? Nós categorizamos em 3 tipos de erosão. Primeiro, laminar, sulco e vossoroca. Qual que é a diferença dessas erosões? A laminar é aquele tipo de erosão que ela fica visual, ela está aparente, mas ela não é profunda, ela só começa a escorrer o sedimento. Essa erosão ela causa bastante assoreamento de uma forma bem silenciosa, porque você não vê o que está acontecendo, mas ela está carreando bastante. Depois nós temos sulco, que seria já uma laminar avançada, em que muito sedimento já foi removido e ela começa a cavar buracos já no solo. E depois nós temos as vossorocas, ou ravinas, que seriam aquelas que impossibilitam, por exemplo, a passagem de um lado para o outro desse processo erosivo, e em alguns casos já promove escoamento do lençol freático no fundo dela, o que vai aumentando e retroalimentando esse processo erosivo.
Tá? Nós identificamos 8%, 8,5% mais ou menos de área de incidência de erosões laminares, 4.369 hectares, em Sulco 0,65 e Vossoroca 0,02, dá 9 hectares mais ou menos. Todas as Vossorocas aqui, aparece essa bolinha com essa setinha, no mapa ela está catalogada e com a sua coordenada definida, então elas já estão catalogadas, todas as Vossorocas presentes no território. Falando agora do diagnóstico de ativo e passivo florestal, como é feito esse mapeamento? Esse mapeamento estabelece a área de APP de todos os mananciais do município, ou seja, de acordo com o novo Código Florestal, e é feito um levantamento de todo o passivo florestal, ou seja, áreas desmatadas ou ocupadas por outra coisa que não seja vegetação natural, dentro dessas APPs. Bom, a área de APP que nós concluímos aqui chegou em 593 hectares, chegou em 593 hectares, sendo que o ativo dessa área é de 312 hectares, ou seja, 52%. E o passivo, 281,20, ou seja, 47,35%. O ativo hoje é maior do que o passivo, mas uma das atividades do plano de ação é recompor 100% dessas áreas de preservação permanente. No mapa é facilmente verificar essas informações, onde o verde é o ativo e o amarelo é o passivo. Também fizemos o diagnóstico da malha viária do município, sendo que esse diagnóstico foi feito da seguinte maneira: foram catalogadas as estradas municipais não pavimentadas que estão em condição inadequada e as que estão em condição adequada. Desse total, 116 quilômetros de vias não pavimentadas encontram-se em situação inadequada, que seriam as vermelhas, e 44,25 em situação adequada, que seriam as marrons aqui. As verdes são estradas municipais pavimentadas. E as pretas, rodovias estaduais /federal pavimentada. Qual que é a diferença de uma via rural não pavimentada adequada e inadequada? A gente trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, do programa da CAT e da CODASP, Melhor Caminho, tá? Que propõe essa adequação das vias rurais, que é o que a gente se baseou para propor essas adequações e verificar no diagnóstico. Então, por exemplo, aqui, no antes dessas duas fotos, a gente vê que tem um talude já mais elevado, que não propicia a saída da água da via rural aqui. Nós não temos nenhum tipo de sistema de drenagem aqui ou escoamento dessas águas. Nós não temos, ou temos muito pouco, um revestimento preliminar dessa via. Ela está numa condição que ela não permite, muitas vezes, a passagem de dois veículos, um do lado do outro, apenas um, o que pode causar um acidente, por exemplo, mas o foco da adequação é prover uma condição ambiental adequada dessas vias. Condição ambiental adequada no que tange ao assoreamento e aparecimento de erosões, porque aqui na via você não tem nenhuma proteção do solo, ela se torna realmente um canal de escoamento, e ela vai tendo as manutenções com, por exemplo, motoniveladoras, e ela vai tendo o perfil dela, o grade dela cada vez mais rebaixado, o que cada vez mais vira um canal que escoa, por exemplo, sedimentos para mananciais, ou então gera processos erosivos nas suas áreas lindeiras. Então, a ideia da adequação é prover uma largura ideal, prover sistema de drenagem, por exemplo, como caixas secas aqui, as famosas cacimbas, bigodes, tá, para saídas d'água, prover um revestimento primário aqui dessa via, e prover, às vezes, obras civis também, por exemplo, como galerias de águas pluviais em locais em que não seja possível fazer aqui a adequação via só movimento de terra. Então, essa é a diferença de adequada para inadequada, e que foi alvo também de um dos pontos do plano de ação. Dito isso, nós encerramos a parte de diagnóstico do plano, no relatório, no primeiro relatório, essa parte de diagnóstico está bem detalhada. Eu mostrei aqui para vocês só os mapas que foram embasaram esse diagnóstico, mas ainda tem algumas outras discussões no relatório, no primeiro relatório, que é interessante observar. Agora nós estamos partindo para a parte dos cenários, que compõem o plano de ação. Os cenários são o que o município pretende alcançar nos próximos anos com a implementação das ações que foram propostas. Então, o primeiro cenário é a recuperação da mata ciliar, porque uma das coisas mais importantes para você reter o sedimento, deixar ele parado e não causar erosões no solo do município, é você ter cobertura florestal. Então, a recuperação da mata ciliar é o primeiro cenário. Em segundo lugar, a recuperação e conservação do solo. Ou seja,
recuperar os locais que estão degradados, por exemplo, por erosões do tipo vossoroca, laminar e sulco, e conservar esse solo, propor medidas de conservação do solo. Quais são as medidas de conservação do solo? Recuperação da mata ciliar é uma delas, mas nós temos também intervenções físicas no solo que você consegue conservar esse solo. Por exemplo, terraceamento agrícola, que são as curvas de nível nas plantações. Você tem também a conservação das estradas rurais, nesse sentido de sistemas de drenagem e tudo mais. São sistemas de conservação do solo que conseguem, além da mata ciliar, proteger o solo contra processos erosivos. E terceiro cenário é a adequação de estradas não pavimentadas, tá? Porque também são pontos chaves de degradação no município que tem que ser atacados. Esses 3 cenários, eles compõem um conjunto de ações. No primeiro cenário, que é a recuperação da mata ciliar, a situação atual do município nesse cenário é que apenas 41,46% das APPs estão florestadas, 1.548 imóveis rurais registrados no CAR até o momento. Segundo a consulta que foi feita, com o link demonstrado anteriormente, existe desinformação a respeito da legislação que rege as APPs e o CAR, então há uma demanda aí de educação ambiental. Segundo a consulta, também existe desinformação a respeito do PSA, que é o pagamento por serviços ambientais, que seria uma forma de pagar por serviços ambientais do proprietário rural, ou seja, ele mantendo a propriedade dele de uma forma adequada, com APPs adequadas, o CAR regularizado, o município pagaria em forma de recurso financeiro esse proprietário. Então, existe já um projeto de lei no município em tramitação, porém ainda não foi viabilizado. As ações propostas nesse cenário é a campanha de fomento à adesão do PSA, que é uma forma muito interessante de prover a colaboração desses proprietários, estímulo para adesão de 100% do CAR e PRA, promoção de educação ambiental em escolas e reflorestamento de 100% das APPs. Primeiro, a campanha de fomento à adesão do PSA passa por uma consulta pública para verificar como é a melhor forma de entrar em contato com essa população e fazer essa campanha. A criação de um manual para apresentação de projetos e pleitos financiáveis ou que são atendidos pelo Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais, a divulgação desse manual e desses pleitos e realmente a concretização dessas parcerias. Então, passa por esses 4 pontos que estão descritos no relatório final com mais detalhes, mas que é muito importante para prover a colaboração do setor privado, do proprietário rural, com a Prefeitura Municipal, a administração pública por si só. Estímulo para adesão de 100% do CAR e do PRA, tá? Então também passa por uma consulta pública para verificar a melhor forma de fazer esse acolhimento, tá? O município também disponibilizar profissionais para dar uma assessoria principalmente para o pequeno proprietário, que não tem condições financeiras de contratar um profissional, de se aprofundar nesse sentido, e realmente fazer com que os proprietários firmem o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Tá? Para quem não sabe, o CAR é o Cadastro Ambiental Rural, que é uma forma autodeclaratória de demonstrar a questão ambiental da propriedade, ou seja, a reserva legal onde ela está posicionada, as áreas de preservação permanente, as nascentes. Após o proprietário fazer o preenchimento do CAR da propriedade dele, agora a CETESB está chamando os proprietários para firmar os TCRAs, que seria um termo de compromisso de recuperação ambiental, que forma o PRA, que é um programa de regularização. E com isso, o proprietário, ele recompõe, refloresta aquilo que ele declarou no CAR. Então, isso é uma forma também de atingir a recuperação da mata ciliar no município, juntamente com os proprietários rurais, que são realmente os proprietários dessas áreas privadas. Promoção de educação ambiental em escolas. Então, isso é um programa que tem que ser viabilizado junto com a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Educação, para pensar em programas para a escola, não só para crianças em idade pré-escolar, mas também em idade mais avançada, talvez até no ensino médio, para que tenha assim, um consciente da importância dessas ações da recuperação da mata ciliar, que já é um consenso que a educação ambiental em escolas é uma forma muito importante, muito eficiente de você educar a população do município em questões importantes como a questão da mata ciliar. E a recuperação, reflorestamento de 100% das APPs, que são as áreas de preservação permanente, que foram demonstradas no mapeamento anteriormente apresentado.
Então, nós fizemos um mapeamento por subbacia, tá? Essas subbacias já são subbacias do município, tá? Identificamos o passivo florestal aqui em cada subbacia, estabelecemos um valor unitário por hectare para fazer essa recuperação e demonstramos o valor total para recuperação de todas essas APPs, de todas as subbacias, que é um valor alto, né? São 100 milhões de reais, 157.680 reais, são 13 milhões de mudas ao todo, tá? Aqui os valores unitários, num espaçamento de 3 por 1, com tratos por 2 anos, porque se não tiver o trato por 2 anos, muitas perdas acontecem nesse processo, por ataque de pragas como formigas, ou então por um período de estiagem que seca, e essas mudas morrem, não acabam não vingando, então tem o trato por 2 anos já embutido nesse valor, tá? O importante é destacar aqui que aqui estão dispostas todas as áreas do município, todas, tá? Então, tá abrangendo o território municipal como um todo, então é por isso que é um valor elevado, é uma ação macro, tá? É uma área muito elevada realmente, tá? Então, esse valor, ele realmente é alto. Nós também estabelecemos aqui as APPs que estão dispostas em áreas públicas, que seriam realmente a obrigatoriedade do município, a responsabilidade do município a recuperação dessas áreas, que dá 54,60 hectares, que aplicando aquele valor que eu expliquei para vocês, ficaria em R$1.164.000, para também fazer o plantio no espaçamento 3 por 1, contratos por 2 anos. Tá? Então, essas áreas públicas são de responsabilidade total da administração pública. Só antes de a gente ir para o próximo cenário, só dando o adendo, então, aqui é apresentado o valor de 100% das áreas de preservação permanente propriamente ditas, porque, nesse sentido, a gente... O interessante é que com as outras ações que foram apresentadas, consiga ser atingido esse objetivo de 100% das APPs. Tá? Passando para a recuperação e conservação do solo, a situação atual do município nesse cenário é de 86,01% do território com suscetibilidade média, 39% é composto por argissolos, que são solos que tendem à formação de erosão, tem hoje 4.369,95 hectares de erosão laminar, 334 de sulco e 9,17 de vossorocas e ravinas. As ações propostas nesse cenário foram, primeiro, a mitigação de processos erosivos nas zonas periféricas às ocupações urbanas, capacitação a produtores rurais e técnicos sobre a conservação de solo, implantação de terraceamento em 100% das áreas críticas e isolamento e recuperação de 100% das ravinas e vossorocas. Então, a mitigação de processos erosivos em zonas periféricas das ocupações. Isso é muito importante porque, como o município de Bragança tem uma expansão urbana bem grande, geralmente empreendimentos das áreas que estão na intersecção entre a área urbana e a rural acabam causando processos erosivos que vão cada vez mais ampliando por conta da impermeabilização desses solos. Então, essa ação ela passa por 3 atividades principais, que é o estudo das áreas críticas, identificar esses pontos que já até estão catalogados, né, no plano, porém encareceria de um estudo de maior detalhe, como um projeto executivo, um levantamento planealtimétrico, para ir para um projeto executivo, para então propor intervenções civis que vão variar de acordo com o projeto, por isso que essa ação ela não é mensurável, mas ela está disposta no plano, que é de extrema importância. A capacitação a produtores rurais e técnicos sobre a conservação do solo, justamente com workshops, fazer uma reunião, tentar trazer técnicos da Embrapa, né? Isso tudo está disposto lá no relatório final, para prover um treinamento para os técnicos do município e para produtores rurais, para também ele ficar ciente que essas ações conservacionistas do solo também ampliam a produção rural, é uma forma de aumentar a produtividade, então você tem diversas atividades que podem ser implantadas, por exemplo, terraceamento, implantação de forrageira no solo para poder evitar o impacto da água pluvial direto na terra, você tem também sistemas de lavoura, pecuária, floresta, fazendo intercalação de diversos tipos de culturas diferentes para poder ter um ganho nessa questão de conservação do solo, então é uma forma de prover a cooperação entre o público e o privado novamente. Aí temos a implantação de terraceamento em 100% das áreas críticas. Quais são essas áreas críticas? As áreas que estão com erosão laminar hoje por subbacia. Então chegamos a um valor de 2 milhões de reais aqui, com base no valor unitário para a implantação de terraços médio, tá? Porque depende muito do relevo, mas é um valor médio para se mensurar o investimento.
Também temos o isolamento e recuperação de 100% das ravinas e vossorocas, aquelas erosões que já estão em estado bem avançado, a gente propõe aí com um valor médio por hectare para fazer o isolamento dela e o projeto. Então chegamos a um valor de 2 milhões. Existem formas de fazer projetos e intervenções que não são utilizando engenharia natural, por exemplo, utilizando paliçada de bambu, que diminui muito o impacto financeiro da obra, mas, como eu disse, cada caso tem que ser estudado, porque tem que ser verificado a questão do solo, o suporte desse solo, que estágio que está esse processo erosivo, quais são as intervenções necessárias. Indo para estradas não pavimentadas, que é o último cenário, tá? A situação atual do município nesse cenário, o município possui 161 quilômetros de estradas não pavimentadas, 72% ou 116 quilômetros não estão adequados, tá? As ações propostas nesses cenários foram a criação e padronização de metodologia e fluxo de trabalho de manutenção de estradas, a criação do manual técnico de adequação de estradas rurais, fomentar o respeito às faixas de domínio das estradas municipais e a adequação propriamente dita das estradas críticas. Primeira coisa, criação e padronização de metodologia e fluxo de trabalho. Isso é uma forma do pessoal que faz a manutenção hoje, que deve ser a Secretaria de Serviços, eu não estou me lembrado bem, mas no relatório está disposto isso, de propor uma forma de integrar um fluxo de trabalho, ou seja, estabelecer um cronograma para fazer essas intervenções programadas, tá, para evitar essas adequações, essa padronização de manutenção só, nesse caso, não adequação, programada dessas estradas, tá? Para você ter realmente um fluxo de trabalho e manter todas as estradas sempre com manutenção em dia, para você não deixar uma estrada ficar inviabilizada no município, tá? Além disso, estabelecer uma metodologia de como fazer essa manutenção, ou seja, padronização de ordem de serviço, padronização de atividades técnicas em campo, padronização de como executar isso, padronização de forma de apresentar as horas técnicas de trabalho que foram realizadas para ter um controle financeiro melhor. Então, tudo isso foi disposto lá no relatório. A criação do manual técnico de adequação, aqui a gente já está falando de adequação da estrada rural, tá? Para que a criação desse manual? Porque às vezes existe algum indivíduo, né, algum ator que faz a utilização das estradas municipais, por exemplo, proprietários rurais, que queiram fazer a adequação dessas estradas ou queiram fazer a adequação de uma estrada que não é municipal, uma estrada de servidão, para ele ter uma metodologia técnica de como fazer isso, para poder dar para o técnico que vai fazer esse projeto, para ele saber a melhor forma de fazer isso, tá? Fomentar o respeito às faixas de domínio das estradas municipais através da divulgação dessas faixas de domínio e através de um manualzinho também dessas faixas de domínio, porque o que acontece? As faixas de domínio geralmente não são de conhecimento dos proprietários, o proprietário geralmente passa a cerca por dentro da faixa de domínio, e quando vai se fazer a manutenção dessa estrada, às vezes o operador da motoniveladora e dos outros maquinários que vão estar nessa obra não vão conseguir fazer uma manutenção ideal porque ela já está ocupada na faixa de domínio. Às vezes ele precisaria quebrar o barranco daquela estrada, quebrar o talude para prover passagem para água pluvial, mas ele não pode porque às vezes tem plantação em cima, ou então às vezes tem cerca. Então é uma forma de prover o respeito à faixa de domínio das estradas municipais. E agora falando das adequações, a gente pegou aqui o comprimento das vias inadequadas por subbacia com um valor médio de adequação por quilômetro, tá? E a gente chegou no valor total de 4.450.000 para fazer a adequação, que é a adequação que eu já comentei com vocês, que é o aumento da largura dessas estradas, a quebra de barranco, a implementação aí de sistema de drenagem nessas vias, tá? E agora só fazendo o resumo de todos do plano de ação. Primeiro falando do cenário 1, né, que é a recuperação de mata ciliar. Aqui as 3 primeiras ações não são mensuráveis, tá? Falando um pouco também do prazo. Até 5 anos nós estamos falando de prazo curto, até 10 anos médio e até 20 anos longo, tá? Na ação 4, que é o reflorestamento das áreas de preservação permanente, nós estamos falando de uma atividade de longo prazo, que foi distribuída ao longo de 20 anos, tá? Para poder atender a esse reflorestamento. Importante dizer que aqui o valor disposto é só para adequação das áreas públicas, tá? Não estão das áreas privadas aqui, porque são ações que dependem também de outros fatores, tá? Falando do segundo cenário, que é a recuperação e conservação de solo, nós temos aí os 2 primeiros, que é a mitigação de processos erosivos em zonas periféricas e a capacitação dos produtores.
o primeiro médio e o segundo curto, ações não mensuráveis, tá? 3 e 4, que seria a implantação de terraceamento agrícola e isolamento e recuperação das vossotocas, são para longo, tá? Com 20 anos para executar, disposto aqui no valor que foi apresentado anteriormente nas planilhas. Aqui nós temos indicadores esperados nessas duas ações, tá? Para que servem esses indicadores? Esses indicadores têm para todas as ações no relatório final. Esses indicadores servem para, a cada revisão que for ter no plano, verificar se o indicador foi atendido até aquele momento, para você conseguir mensurar se as ações estão sendo executadas. No terceiro cenário, nós temos a adequação de estradas não pavimentadas. Tá? Então, as 3 primeiras, nós temos a criação de metodologia técnica de manutenção, a criação do manual técnico de manutenção e fomentar o respeito às faixas de domínio. Todas as ações de curto prazo não mensuráveis. E em quarto, nós temos a adequação das estradas, que foi disposto para 20 anos também, naquele valor que foi demonstrado anteriormente. Um resumo dos 3 cenários, tá? Ao longo dos 20 anos, vai dar em torno, em média, R$ 484 mil por ano de investimentos para se atender aqueles cenários dispostos anteriormente, totalizando um valor total de investimentos de R$ 9.685.000 em 20 anos. Tá? Então, basicamente, essa é o resumo dos 3 cenários. As considerações finais, tá, gente, para eu finalizar aqui. O primeiro, o plano de ação ele é composto por diversas ações de comunicação social que buscam o engajamento de diversos segmentos da população para com o eixo temático do plano, que é a conservação das erosões. E apenas com a colaboração da sociedade é possível alcançar os indicadores estabelecidos. Como eu falei, muitas ações dependem da cooperação, por exemplo, de proprietários rurais. Então, é muito importante que essas ações de mobilização social e comunicação sejam colocadas em práticas de forma efetiva. É de extrema importância a continuidade das ações hora apresentadas. Então, é importante ter uma comissão que vai acompanhar as ações desse plano para poder ir acompanhando os investimentos aqui colocadas no plano de ação, para que tenha continuidade, as ações não fiquem acumuladas para os próximos anos, porque aí dificulta bastante a implementação delas. E é necessária a revisão do plano a cada 5 anos, para atualização da base cartográfica e indicadores dos cenários e ajustes de metas e ações. Então, a cada 5 anos, refaz a base cartográfica que foi feita nessa versão, para verificar se os indicadores estão sendo atendidos da melhor maneira possível, para verificar se tem que fazer alguma readequação de meta e ação, de acordo com os problemas também que forem surgindo no futuro, porque a gente sabe que geologia é uma coisa muito mutável. Então, basicamente, é necessária a revisão desse plano a cada 5 anos. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Estou finalizando minha apresentação agora. Vou ficar à disposição aqui no chat, aqui também com a minha câmera e com o meu microfone ligado, para responder qualquer pergunta a respeito da apresentação. Muito obrigado. A gente agradece aí a explanação do Daniel, muito obrigada mesmo pela participação. Eu vou abrir o espaço, então, para questionamentos. Senhores vereadores. Geralmente eu falo no final, né? Espero vocês. Boa tarde, senhora presidente desta audiência pública, Fabiana Alessandri. Boa tarde, Gisele Bueno, nossa presidente da Câmara. Nossas convidadas, Nádia e Mauro Aparecida. Nádia e Carolina. Eu não guardei o sobrenome das duas. Nádia e Carolina. Mauro Garcia também que nos acompanha, todos que nos acompanham na rede social. Acho que todos puderam perceber que é um projeto extremamente técnico, extremamente voltado ao meio ambiente, numa situação que, de fato, quero cumprimentar também como é que chamou o rapaz? O Daniel, que representa a empresa que fez o levantamento. Eu acho que a principal dúvida que começa a existir é, quando se fala em valores, quem vai estar responsável por esses valores? Até se não, de repente, se não for necessário eles responder, você mesmo, Nádia, podia responder. Então, a princípio, é um projeto macro, onde achou os problemas de erosão do município, né? E quais são os caminhos para se resolver isso a curto, médio e longo prazo. Só que se colocou valores lá. Então, eu gostaria de saber quem são os responsáveis. Lógico que eu sei que na área pública seria o executivo municipal. Na área privada é o proprietário do imóvel, existem parcerias que serão feitas. Sei que é um segundo passo isso, né?
primeiro passo é aprovar o projeto para depois iniciar. Mas como funcionaria esse tipo de trabalho em relação a esses serviços a serem prestados? O nobre vereador colocou muito bem, né? É um trabalho conjunto, né? A participação ela tem de ser do setor público e do setor privado, né? Temos que andar aí de mãos dadas. Na área pública, as secretarias também têm de trabalhar em conjunto, né? São trabalhos que demandam a execução de trabalhos da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços, Secretaria de Agronegócio, Secretaria de Educação. Então, é um projeto, estou aqui, tem outras secretarias também, mas é um projeto que tem de ser desenvolvido de mãos dadas, tanto dentro da nossa prefeitura, quanto com os proprietários particulares, né? Então, nós temos que fornecer subsídios técnicos, né, para produtores rurais, temos de trabalhar a educação ambiental junto das crianças desde cedo, temos de trabalhar com os empresários, principalmente do setor imobiliário, quais nós temos que exigir medidas técnicas de controle a processo erosivo na implantação dos seus loteamentos. A gente já vem fazendo isso no município e deve ser cada vez mais cobrado, né? Então, quando você vai implantar um loteamento, a questão da drenagem, ela deve ser muito bem observada. A existência de estruturas de contenção de águas pluviais, que hoje é um dos principais motivos causadores na área urbana de existência de erosões, né? Quando não se tem o devido direcionamento e contenção das águas pluviais nas saídas dos grandes empreendimentos, na saída das grandes construções, que acaba depois gerando as erosões e algumas, às vezes, até enormes vossorocas, né? Que aí o problema ele acaba ficando bem maior. E aí, em relação aos valores, nós temos todo o planejamento orçamentário da própria prefeitura, né? Nós, no nosso LOA, já estamos prevendo valores dentro da Secretaria do Meio Ambiente para que a gente comece as ações. E uma das coisas citadas, um dos projetos citados que é muito bacana e dá para ser executado e de mãos dadas ali com o proprietário, é a execução do PSA, que é o pagamento por serviços ambientais prestados. Então, o PSA, como que funciona? A gente vai, tecnicamente, apoia e também subsidia com valores a quem preservar áreas de APP. É um projeto, né, que já vem sendo desenvolvido na Secretaria do Meio Ambiente, que nós estamos para colocar em prática. Para vir à Câmara também. Já está na Câmara? Desculpa. Então, na verdade, é um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara em 2016, mas ficou no papel. E a atual administração está trabalhando para colocar isso como ação, né? O projeto de pagamentos por serviços ambientais já está todo escrito, todo pronto. Nós fizemos em parceria, tive muita ajuda técnica do Paulo, que é secretário de Meio Ambiente lá de Extrema. Eles têm o projeto que é, na verdade, reconhecido internacionalmente. Então, com a ajuda do Paulo, né, já foi todo delineado, todo escrito esse projeto, e agora nós vamos colocar isso em ação por meio de uma chamada pública, né? Então, a gente já está na fase de chamar os produtores rurais para poder participar desse projeto. Esta lei, então, não precisa ser atualizada nem revisada, ela já existe, obviamente, como você colocou, e já vai ser colocada em prática. Sim, ela já existe, ela respalda o programa, então a partir de agora são como se fosse uma licitação, né? São essas chamadas para os produtores rurais participarem. E a Nádia, ela fez um estudo para selecionar a bacia prioritária, né? Por onde a gente vai começar. Então ela vai começar pela região ali do abastecimento, né, Nádia? Exatamente. Nós dividimos o município, nós já temos, né, uma divisão de microbacias, e aí escolhemos a microbacia da região ali da Serrinha, que é a microbacia responsável
pela água, né? É onde nós temos o acolhimento de toda a drenagem, qual chega no nosso ponto principal de captação pela Sabesp. Então, nós estamos começando por essa bacia, por ser a bacia que nos abastece. É essa que nós vamos começar a recuperar, fazer a recuperação de todas as matas, de mãos dadas aí com os proprietários rurais, para que tenhamos cada vez mais disponibilidade hídrica, de boa qualidade, principalmente. O assoreamento, ele não está tratado nesse assunto. O assoreamento em si, ou sim, ele está incluído nesse assunto? Está incluso no assunto do plano, né, de um modo geral, porque assim, o principal objetivo do plano, evitar o assoreamento. Então, nós temos todo o território e temos o problema de assoreamento dos nossos córregos, que é um problema ambiental enorme, né? Então, como evitar assoreamento? Nosso município ele é muito declivoso, né? Temos muitos morros. Então, é o que o Daniel estava nos explicando. Dependendo do tipo de solo que nós temos, principalmente quando ele é arenoso, associado a alta declividade, essa terra desce diante de construções, diante de execução de culturas, né, principalmente as temporárias, que demandam ali um trabalho frequente, né, todo ano, às vezes, do solo, né, de passar o arado. Então, temos que tomar, né, os cuidados, fazer os terraceamentos, para que essa areia, esse solo, não desça. Então, sim, o assoreamento ele está sendo tratado, é o que nós queremos evitar, né, no final das contas, com a execução desse plano. Então, o plano, nós trazemos várias medidas para que, no final, nós consigamos evitar o assoreamento. Na prática, última pergunta, prometo. Na prática, eu tenho um imóvel rural que tem uma vossoroca, que é o nível pior, né, da erosão, é isso? Como é que esse proprietário vai se inserir nesse sistema? Ele vai ser compulsório, ele vai ser procurado pela prefeitura, ele vai ser responsabilizado por aquela vossoroca, de que forma ele vai ser tratado? É nesse momento, vai ter que ter uma lei à parte sobre isso, ou é nesse momento que a prefeitura vai começar a agir? A responsabilidade dos problemas ambientais de uma propriedade, ela é sim do seu proprietário, né? Muitas vezes você compra uma propriedade e nem sabe que tem, mas em outras situações foi devido, às vezes, a ações preventivas que a vossoroca se desenvolveu. Então, ora ela é de responsabilidade, a existência dela é de responsabilidade do proprietário, ora não, mas a responsabilidade dela em si, de recuperá-la, ela é do proprietário. Nos casos em que nós sabemos que a pessoa, às vezes, não tem uma condição social, né, muito favorável, é mais difícil de ser tratado. Em outras, quando, por exemplo, essas áreas são passíveis de loteamentos, como acontece bastante, né, porque a tendência dessas vossorocas é que elas surjam na zona imediatamente confrontante com a zona urbana, né? Então, a tendência é que também são as zonas que os loteamentos vêm abrangendo, como elas são periféricas à mancha urbana, também é onde os loteamentos se dão. E aí, tratando-se dentro de um projeto de loteamento, é mais fácil da prefeitura exigir que ela seja recuperada, né, no momento da aprovação desse loteamento. Então, assim, é de responsabilidade, a responsabilidade financeira é do proprietário, mas a prefeitura tem todo, né, a demanda aqui, como diz no plano, de prestar suporte, principalmente técnico, para que essas execuções sejam realizadas. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem uma propriedade, que não tem nenhuma vontade de investir em loteamento, mas dentro da propriedade dele existe uma vossoroca, existe uma erosão média, baixa. Como é que essa pessoa deve se portar assim que a lei fosse aprovada? Ela será procurada? Eu quero, na prática, essa pergunta será feita pelos vereadores, né? Então, para aquelas pessoas mais simples, que têm sua propriedade rural, que foi detectado no mapa que ela tem um problema sério de erosão, mas que ela não se importa, até culturalmente falando, que está ali há tempo, foi se desgastando, a terra foi indo embora para a estrada,
mas está dando uma oportunidade particular. Então, qual que é o movimento em relação a essas pessoas? Eu acho que deve ser a maior parte, né? Na verdade, a maior parte elas estão nessas zonas periféricas onde esses loteamentos eles estão se dando, né? Então não é a maior, mas temos, né? Como que podemos trabalhar nesse sentido? Acho que o Daniel ele nos deu exemplos de técnicas artesanais de recuperação, né? Com aquelas paredes de bambu, com plantio. Então, para essas pessoas, acho que a melhor forma é o contato, principalmente com a Secretaria de Serviços, de Agronegócio, para que a gente consiga ali dar a mão para o proprietário que não tem condições, né, de tratá-las. Muito obrigado. Estou satisfeito. Nádia, a gente percebe, né, que foi feito aí realmente um grande diagnóstico por parte da empresa, né, das erosões do nosso município, com amplo acompanhamento da sua secretaria. E vocês, né, comentaram aqui a respeito dos cenários que o município pretende alcançar. Então, a recuperação de mata ciliar, a recuperação e conservação do solo, a adequação das estradas não pavimentadas. Existe um prazo também no projeto para isso? Temos sim, vereadora. Para cada ação, nós estabelecemos um período, né, de ações. Né? Alguns, nós temos prazo aí de... os prazos, as execuções, elas já são para... aprovando, já são imediatas. Né? Mas nós temos ações para 1 ano, para 2 anos. Temos ações aí que chegam a 20 anos. Né? Por exemplo, a recuperação das APPs, nós temos um planejamento para 20 anos. Então, é um período que parece ser muito extenso, mas a gente sabe que no dia a dia isso voa, né? Então, é imediato. Temos que, né, o plano aprovado, no dia seguinte já temos que começar já entra em prática com as ações. Né? Muitas das ações já são realizadas. Né? Então, hoje, a nossa administração, principalmente, tem muitas ações no sentido de recuperação de APPs, muitas ações de recuperação de estradas. Então, o que nós temos que fazer é acelerar ainda mais o que a gente já vem fazendo num ritmo bastante acelerado. Fazendo o que a gente já está fazendo, vamos fazer muito mais. Com relação ao pagamento de serviços ambientais, né, eu tenho uma moção aqui na casa, mandato anterior, solicitando a implantação do pagamento. Também estive na cidade de Extrema, conversando com o próprio prefeito, também com o Paulo. Eu achei assim muito eficiente, né? Muito eficiente o PSA. Já tem, então, previsão no orçamento? Temos previsão no orçamento já desse ano. Então, como a Carolina falou, nós, assim que concluirmos o finalzinho ali do planejamento que nós estamos tendo na Secretaria, em relação às áreas, como que será o chamamento das pessoas, nós já vamos começar com a prática. E sim, a Carolina está me lembrando aqui que nós já temos verba reservada, inclusive, no Fundo do Meio Ambiente. Ah, que bacana. Além do orçamento da Secretaria. Que bom. E é uma ação muito bacana, sim, Fabiana, como você falou, Extrema é um exemplo, né? E nós temos que aproveitar os exemplos, principalmente quando eles estão do nosso lado. Né? Então, que deram certo. Né? E que deram certo. Né? Então, algumas ações nós desenvolvemos e os nossos vizinhos vêm buscar, e quando são nossos vizinhos também temos que fazer o contrário. Né? Então, deu certo em Extrema. Extrema hoje, né, é conhecida mundialmente, está aqui do nosso lado, então nós temos que aproveitar, sim, esse excelente exemplo. E ganhou vários prêmios, né, internacionais também. Exatamente. Pelo programa. Exatamente. Então, qual que é o principal, qual que é o porquê que esse projeto dá tão certo? O proprietário rural, ele tem ali a tua terra, está longe da área urbana, vai demorar a ser desenvolvido. O que ele acaba fazendo muitas vezes? Não tem renda dessa terra, muitas vezes acaba vendendo a madeira, desmata para vender a madeira. Então, se a gente conseguir impedir que ele desmate, ou faça plantio numa área que não é, ou não faça deveria... novos plantios, né? É muito interessante, porque a gente vai aumentar cada vez mais a quantidade de matas no nosso município e a qualidade do nosso ar. E ele, recebendo para isso,
é um incentivo, né? Ele não vai ter o porquê derrubar se ele está ganhando para manter em pé. Não vai ter porquê ele deixar a APP desprovida de vegetação se ele está ganhando para poder plantar, né? É muito bacana. Eu também gostaria de saber, dentre essas medidas de recuperação das margens, por exemplo, se está incluso ali do Rio Jaguari e o Plano Municipal de Gestão de Mananciais estão sendo tratados também no projeto? Sim, Fabiana, todos os nossos córregos, todas as nossas nascentes estão tratados no projeto. Nós mapeamos todos os córregos e todas as APPs. E aí, nesse mapeamento das APPs, nós temos todas as APPs que estão com mata e todas as APPs que estão sem mata. E a gente chama de passivo. E o ativo é o que está com mata, o passivo que está sem mata. E é em cima do passivo que nós temos que desenvolver todas as ações, para que identifiquemos onde eles estão e que comecemos os plantios. Temos a maior parte, claro, na área privada e temos parte na área pública. Então, tudo que é público, nós já está mapeado, já está separado e nós vamos iniciar já os trabalhos imediatamente. Tudo que é privado, existe aí toda uma conversa para que consigamos fazer com que os proprietários executem os seus. Tá certo. Bom, eu também não tenho mais perguntas, agradeço. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Quero agradecer a presença das duas, representando a Secretaria de Meio Ambiente, a secretária Nádia e a Carolina, já que já desenvolve um trabalho também há um bom tempo aí junto à Secretaria de Meio Ambiente. Observar essa questão que a administração vem colocando em prática, né, Nádia? Você, como secretária de Meio Ambiente, tem realizado um excelente trabalho aí em todas as áreas do meio que abrangem meio ambiente. E dizer que nós ficamos muito satisfeitos com isso, porque o prefeito tem um olhar atento e especial para essas questões. Um projeto estritamente técnico e que foi contratado uma empresa, obedecendo todos os trâmites legais, o rigor da lei, foi contratada uma empresa especializada nisso, mas que teve todo o acompanhamento da administração municipal. Eu estive no mandato passado como secretária de agronegócio, também pude acompanhar todo esse trabalho através da Carol, que sempre estava em contato com a gente, ou mesmo você, e a questão da compensação ambiental também, que envolve os produtores rurais, um projeto excelente, como a própria Fabiana me antecedeu, e que eu acho que Bragança só tem a ganhar com tudo isso. Esse projeto, principalmente da compensação ambiental das águas, né, é muito importante. E Bragança tem, os produtores rurais, eles são bastante envolvidos nessas questões. Então, pode contar com a gente também enquanto legisladores. Eu não tenho dúvidas, eu acho que meus colegas que questionaram anteriormente já explanaram algumas dúvidas, vocês já esclareceram. E também estamos à disposição para somar no que for possível. Muito obrigada pela presença de vocês. Presidente Fabiano, Pois só não. queria, por último, além de agradecer a presença da Carol e da Nádia, pedir para a senhora reforçar o convite para a próxima audiência pública. Nós teremos aí os responsáveis técnicos pela elaboração do projeto. Então, reforçar com todos os colegas vereadores e o público em geral, para que participe dessa segunda audiência, que vai ser também importante, para que todos possam tirar as dúvidas, né? Já que é um projeto que deve tramitar com certa celeridade aqui, mas, a princípio, nós temos por bem sempre primar pela informação primeiro, para que todos tenham essa possibilidade. Então, eu solicito esse reforço no convite aos colegas vereadores para que participem, quer seja remotamente ou fisicamente aqui, presencialmente, para que a gente possa tirar essas dúvidas. Acho Muito bastante obrigado. importante essa lembrança do vereador Marcolino. Haja vista que o projeto será votado dentro de alguns dias, né, vereador? Então, é importante que os demais vereadores também participem. E quem tiver interesse, quem queira se aprofundar no assunto também. Haja vista aí a apresentação técnica que o pessoal que elaborou o projeto se colocou à disposição para voltar na quarta-feira. Bom, quero também registrar a presença do vereador Juninho Boi aqui na comissão, na audiência. Muito obrigada. E também, assim como meus colegas que me antecederam, agradecê-las pela presença, Nádia, Carolina,
Agradecer também ao Daniel, engenheiro da Hiperambiental, por todas as explanações, né? Vocês também. Então, na próxima quarta-feira, nós teremos uma outra audiência a respeito desse projeto. Vamos continuar, né, Marcolino, estudando o projeto, e se tivermos mais algumas dúvidas, né, vamos ter essa possibilidade aí de explaná-lo. Então, na próxima quarta-feira, lembrando a todos, mais uma reunião do projeto de lei 49 de 2021, aqui nesta casa, na Câmara Municipal, às 13h30. Bom, vamos encerrar então. Não havendo mais manifestações, às 14h54, declaramos encerrada a presente audiência pública. Muito obrigada a todos que participaram. Boa tarde. Boa tarde.